Bom, seja bem-vindo ao Estúdio Conversa mais uma vez. Eu tô aqui com uma fera. Eu fiz um briefing com essa pessoa maravilhosa que eu conheci aqui na Faculdade de Psicologia, que nós estamos cursando no mesmo curso de Psicologia. E quando fui fazer o briefing com ela tem tanta formação que eu preferi que ela organizasse esse monte de coisa, que eu sei que até no Exército da Salvação você trabalhou, né? Também. Então, muito prazer, Ana, de você estar aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, para você compartilhar esse conhecimento gigantesco que você tem com a gente. Vamos lá, me fala um pouquinho da sua carreira. Que tanta coisa você já fez? Coisa boa, falando. Muito obrigada por estar aqui com você. Estou muito contente por ter a oportunidade aí de multiplicar conhecimento contigo e aprender contigo também, sem dúvida. Eu comecei a minha carreira ali no mundo corporativo muito jovem, aos 20 anos de idade. Desenvolvi todo o mecanismo corporativo que você puder imaginar, passei por todo tipo de função, assumi a minha primeira liderança aos 22 anos como coordenadora e desde então uma ascensão corporativa, sempre na área de engenharia, processos, projetos, infraestrutura, todo tipo de coisa aí na área técnica. E aí em 2018 eu comecei a identificar que eu poderia fazer mais, que eu poderia multiplicar o meu conhecimento, porque eu era uma ratinha de LinkedIn e de posicionamento corporativo. E eu entendi que isso poderia, de alguma forma, ajudar outras pessoas no meu ambiente. E aí eu comecei lá em 2018, num pleno burnout absurdo, trabalhando 18 horas por dia, ainda aos finais de semana. Eu entendi que eu queria transformar pessoas além da minha liderança. Naquela época, eu já era gerente executiva naquela época, em 2018. E aí, eu falei, vou começar a transformar pessoas a usar o LinkedIn, aprender a usar o LinkedIn. E daí eu entendi que eu faria muito sentido eu me especializar nisso. Aí eu fui fazer um curso de aconselhamento de carreira, que foi a minha primeira imersão aí. Fiz um curso para ser, literalmente, uma consultora de carreira, poder multiplicar o que eu sabia com outras pessoas. E daí, desde então, foi uma imensidão de formações, como você disse, né? Eu passei por formações de coach, lógico, como todos que iniciam nessa carreira. Fiz curso de programação neurolinguística, que foi o grande divisor de águas, que é hoje o que eu mais impacto os meus mentorados e as organizações que eu trabalho, é na modelagem da linguagem, é na transformação do que você faz no dia a dia, gerando capital intelectual. E também fiz um MBA em recursos humanos e gestão de pessoa, que corroborou diretamente para eu poder hoje estar aqui com você numa linguagem mais adequada, mais alinhada. E hoje, quem eu sou ou o que eu estou? Eu sou uma consultora de carreira com especialização em algoritmo, LinkedIn, principalmente posicionamento profissional e transformação de pessoas e empresas. Rapaz, e essa pessoa ainda faz psicologia e manda muito bem, porque quando você pega, faz as perguntas lá, eu acho fantástico, porque sempre muito bem embasado. E eu vi aqui, no briefing que o pessoal fez, que você, além de fazer o desenvolvimento atualmente humano dos profissionais que são assessorados por você, que hoje o seu trabalho basicamente é pegar um profissional e preparar ele para uma nova oportunidade. Seria isso? Ou estou simplificando muito? É uma simplificação adequada, sim, mas ela vai um pouquinho além. Imagine você, vamos falar do Fábio. O Fábio é... me desculpa que eu fiz algo tá nesse microfone aqui. É uma boa ibérica italiana que mexe muito as mãos, então ótimo. É isso. Então imagine o Fábio é um executivo e empresário. Sim. Vamos supor que o Fábio hoje quer entrar no meio corporativo. Quer permanecer com a empresa, lógico, mas ele quer entrar no meio corporativo. Fábio não tem LinkedIn, Fábio não tem currículo. Fábio não consegue se posicionar em relação o que o Fábio faz, como é que ele faz, como é que o que ele faz gera impacto organizacional para outra empresa. É onde a Ana entra. A Ana entra para lapidar o seu comportamento, para entender o que você sabe, como é que você sabe fazer o que você sabe e transformar isso num perfil que seja que transforme a sua empregabilidade, que traga para você uma visibilidade no mercado que você não tinha. Isso é um primeiro pilar. Mas o que eu mais amo fazer, Fábio, é trabalhar com pessoas na primeira liderança.
O que eu quero dizer com isso? Imagine o Fábio novamente lá atrás, 10 anos atrás, ou qualquer outra pessoa que você conheça. Sempre exerceu cargos analíticos. Analista financeiro, analista administrativo, facilities, utilities, infraestrutura. Essa pessoa, ela caminhou uma trajetória de 10 anos até chegar na especialidade. O que eu mais amo fazer é ajudar você a reconhecer a sua especialidade, dosar a sua linguagem, trabalhar com metodologia específica de modelagem de linguagem para você saber se posicionar dentro da empresa que você está, trazer aspectos de liderança na sua linguagem, na sua comunicação e principalmente na forma de posicionamento para você ser visto como uma referência e poder assumir a sua primeira liderança. 90% dos meus clientes hoje não são executivos. São clientes da primeira liderança, que corrobora diretamente para o meu propósito como psicóloga. Eu quero transformar as pessoas de uma forma holística, de uma forma integrada, para que eu possa pegar um perfil, vamos falar de diamante. Falo muito isso em um dos cursos que eu fiz também, que é de Design Thinking. Vamos pegar esse diamante, lapidar ele e deixar ele com uma joia. E é isso que eu quero fazer e é isso que eu faço. Então, eu posso atender o Fábio, executivo, e eu posso atender o analista também. Caramba, que legal, mano. Eu não tinha, apesar de conhecer você, a gente bater bastante papo na faculdade, eu não tinha noção da dimensão de tudo isso. Que legal. Mas uma coisa que você falou aqui que é interessante, você falou sobre a primeira liderança. A gente vê também muitas pessoas que estão hoje na liderança dos negócios que elas não têm a menor aptidão para liderar. As pessoas não sabem a diferença entre liderança e chefiar. Exato. Né? E elas acreditam, até uma imagem muito difundida na internet, que o líder está na frente puxando junto com a galera e o chefe está atrás chicoteando a galera. Ou a cenourinha, né? A famosa cenourinha. A cenourinha lá. E eu tenho algumas pessoas que eu conheço que elas estão passando por processos, né, onde elas são lideradas por uma pessoa que claramente não tem nenhuma preparação para liderar. Do tipo assim, de vez de estimular, incentivar, esse líder, entre aspas, chega e fala, e aí, eu vou ter que ir para fazer seu trabalho? E aí, você não está sabendo fazer? Né? Como que você está enxergando essa liderança que está hoje dentro de um patamar que eu considero obscuro? Porque eles têm um misto entre chefia e se colocam como líder. Como é que você está vendo isso no mercado? Tenho bastante acesso a esse tipo de profissional, porque normalmente são esses que querem crescer na carreira mesmo, né? E eu acredito fortemente que o maior desafio que a gente tem nessa identificação da liderança é saber assim, ó, qual é o primeiro pilar da liderança, Fábio? É você ser líder de você mesmo. Sim. E ser líder de você mesmo tem o principal aspecto que é autoconfiança, autonomia. O que é autonomia? Fazer o que você gosta, mas saber que você faz o que você gosta porque você sabe fazer aquilo. Também tem um outro pilar da liderança que a gente chama de reconhecimento. Você reconhece que você sabe fazer o que você sabe ou o que você faz? E o último pilar da liderança, e não menos importante, é o pertencimento. Você faz algo que você é reconhecido pelo que você faz, por quem você é. E é onde mora esse despreparo dos líderes, né? Principalmente daqueles líderes que ficaram muito tempo em cargos analíticos. Então, você pega um líder que ele fala, vou fazer para você. Ele é um líder autoritário. A gente chama ele um pouquinho na liderança autocrática, que ele não faz pelo exemplo, ele faz pela coerção, punição. Então, esse é um líder que mais precisa ser preparado, trabalhado, ter muitas sessões de mentoria determinada para a carreira, para a liderança, para ele entender que o foco da liderança não é ele como indivíduo, ele como executor, ele como especialista. É ele como multiplicador de conhecimento. E aí tem um aspecto que a gente trabalha da descentralização. Para você ser líder e não ser chefe, você tem que ter a capacidade de descentralizar. Descentralizar a tomada de decisão, descentralizar a execução da tarefa. E é isso que eu mais vejo no dia a dia como consultora de carreira, são os líderes despreparados para assumir essa função de liderança e deixar de lado o ego de
perfeccionismo, de entregar o melhor, a imagem e semelhança. Então, para você ser um líder e não seu chefe, você tem que trabalhar primeiro o seu pilar de ser líder de você mesmo, reconhecer as suas forças, as suas fortalezas, as suas limitações, entender que quanto mais você descentraliza, você multiplica o seu conhecimento. E quanto mais você multiplica, mais você desenvolve. Quanto mais você desenvolve, mais você cria o seu sucessor. Show. Eu falo uma coisa aqui dentro da empresa que eu sempre falo isso para o pessoal. Eu falo assim, o primeiro ponto para você crescer é você preparar pessoas para assumir o seu lugar. Porque se você não tiver uma pessoa que possa assumir o que você faz hoje, como é que eu vou conseguir promover você? Entende? Então esse é o primeiro ponto. Porém, a gente enxerga hoje em algumas organizações muitas pessoas que estão na posição de líder, que elas têm medo de perder o posicionamento delas. E por isso elas sempre sufocam alguns talentos que estão ali que poderiam ser multiplicados. Aí, esse cenário eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira, em que momento que um colaborador pode chegar para esse líder e dar um toque para ele que ele está nesse ritmo? Porque muitas vezes eu acho que a pessoa não percebe isso. E segunda pergunta, como é que uma pessoa que está abaixo desse líder e quer crescer, lidar com essa situação? Legal. Assim como na terapia, para te responder essa pergunta, a gente tem que falar sobre o vínculo, né? Você está numa estrutura onde se você estiver nessa estrutura com papéis muito bem definidos, onde eu tenho o meu líder, eu tenho os meus colaboradores que respondem direto para este líder. Então, existe uma função hierárquica. E à medida que você constrói vínculo, aumenta a confiança, aumenta a disponibilidade sua como líder de ouvir, que é aí onde está o desafio. O líder centralizador e autocrático, que a gente falou um pouquinho antes, tem esse desafio de estar expandido a ouvir o que o colaborador tem a dizer. Então, se for um movimento onde exista esta expansão de conversa, é muito simples, e aí tem uma forma de conversar que eu entendo que nós estamos num momento sob pressão, que nós temos entregas específicas para fazer dentro do projeto, dentro do processo. Entretanto, não estou me sentindo confortável da forma que a gente está fazendo. O que você acha de a gente seguir por outro caminho? Então, sim, qualquer pessoa tem capital intelectual, qualquer profissional está ali naquele movimento de carreira para entregar algo, né? Então, precisa ter esse vínculo, essa abertura e a relação de confiança para poder trocar, né? Que é muito desafiante achar isso dentro das organizações. E a segunda pergunta, como falo muito, eu me esqueci. Como que o liderado que tá dentro dessa liderança, onde ele está basicamente abaixo de uma pessoa que está insegura, por assim dizer, que não tem essa abertura de conversar, lidar com essa situação e pode crescer, porque, eu quero crescer, eu quero alcançar novos cargos, eu quero alcançar novas oportunidades. Porém, eu tenho um líder acima de mim que está nessa posição de sufocar, né, por assim dizer. Como é que essa pessoa poderia lidar com essa situação? São 2 vias, ainda assim, que é o que está sob o controle desse liderado e o que está sob o controle do líder, né? Infelizmente, e eu tendo não ter esse viés, eu não quero te responder essa pergunta com viés, mas estando o líder nessa posição centralizadora, fechado, de hierarquização, de muito assim, quem manda aqui sou eu, e o famoso colocar na mesa, né? O desafio desse liderado, desse colaborador em posicionar-se para ter abertura, para conseguir conviver nesse contexto, vai depender da abertura do líder. Não tem como fugir da abertura. E vai depender do quão esse líder se conhece e sabe que está nesse momento. E aí, infelizmente, é uma questão de entender se a cultura da empresa faz sentido e fazer o que está sob o controle desse colaborador, que é o quê?
entregar, tentar se posicionar de uma forma mais suave, sem agredir, sem ter uma comunicação violenta, mostrando para esse líder que esse colaborador está ali para multiplicar mesmo, não para ter essa relação de disputa, né? Porque chega num momento que esse líder que está centralizando, ele nada mais está fazendo do que medo da posição ser ocupada por outra pessoa. Quando, na verdade, quando a gente tem um líder que pensa dessa forma, que é o famoso chefe que nós falamos, ele está muito preocupado em perder essa posição. E quanto mais ele fica inseguro, mais ele centraliza. E se ele está centralizando, ele não está aberto a fazer as coisas que é da função mesmo, que é multiplicar o conhecimento, que é desenvolver outra pessoa, e ele se fecha. Então, esse colaborador, ele tem cenários de como é que ele se atualiza nesse contexto e o que ele quer para a carreira dele também. Porque se o líder não se autodesenvolver ou se desenvolver, ele não vai ter muita escapatória ali. Entendi. Bom, dentro de um cenário onde esse colaborador ele não tem a possibilidade de crescer, eu acho que o próximo passo dele, se ele quiser focar na carreira dele, obviamente guardado, cada um sabe as suas necessidades, né? Ele vai precisar fazer um currículo, né? Vai precisar entrar no mercado de trabalho de novo. Existe uma maneira correta, uma maneira certa de fazer esse currículo? Ou você pega aqueles currículos, tanto faz e vambora? Legal. Ótima essa pergunta, porque diz muito sobre o que eu faço no dia a dia. O que eu mais uso de frase com os meus mentorados é: o feito é melhor do que o perfeito. Fato. Vamos sair da nossa zona de controle. Não gosto de falar de zona de conforto, porque se fosse conforto, a pessoa não estava nem falando comigo. Então, a zona de controle é aquela: eu estou numa empresa, estou fixado nessa empresa, não tenho currículo, não tenho LinkedIn, não sei mexer nas outras plataformas de emprego, como Gup, Vagas, Cato, que seja. Qualquer coisa que ele fizer nesse momento, Fábio, já é o suficiente para ele sair dessa zona de controle. Ele está se mexendo. Então, muitas vezes chega um mentorado para mim que realmente não tem um currículo, não tem um LinkedIn, e a gente vai fazer o trabalho de formiguinha. Então, existe essa forma que você contrata um mentor, que você contrata uma pessoa, assim como eu, que vai te lapidar desde o início. E também tem a forma que você chega já com um perfil montado, um perfil pronto, que vai ser lapidado e identificado qual é o melhor posicionamento que você vai ter, qual é o melhor cargo para você se situar. Então, o feito é melhor que o perfeito. Se hoje nada você tem, o que você tiver já faz você se movimentar de alguma forma. Perfeito. E aí, o cara que entrou no mercado de trabalho de novo, ele vai possivelmente para o LinkedIn, porque hoje em dia o LinkedIn é uma ferramenta que aproxima as empresas dos candidatos e tudo mais, né? E eu sei que existe uma forma de triangulação, mas assim, eu não conheço absolutamente nada sobre isso. O que seria essa triangulação? Legal. Triangulação é um método que eu desenvolvi, né? Então, é um método que eu desenvolvi, tá famoso, eu chamo assim, disso. Né? Não é nada, é o que eu forneço diretamente na minha consultoria, é aprender sobre esse método de triangulação, né? Certo. Então, pensa assim, ó. Para eu chegar nesse conhecimento do método, eu fiz diversos cursos focados no LinkedIn, na própria plataforma do LinkedIn. E aí, eu descobri que nós temos alguns mecanismos para que a gente faça o nosso robô, né? O robô do LinkedIn trabalhar para a gente. Então, até que você chegue no LinkedIn, você precisa de um currículo. Então, você precisa... Qual é o cargo que eu tenho, o que eu faço, como eu faço, qual é o resultado que eu entreguei. Então, a gente vai fazer isso. Isso é um dos pilares da triangulação. Aí a gente vai para o LinkedIn, você vai aprender nesse método de triangulação que hoje 800 milhões de pessoas usam o LinkedIn no mundo. Caramba. 10% disso está no Brasil. Só que aí você vai falar, mas o LinkedIn é igual ao Instagram? De forma nenhuma. O LinkedIn é um lugar onde você se posiciona em relação ao seu futuro. O que você faz hoje é importante para as palavras-chave, para que o robô olhe para o seu currículo no LinkedIn e entregue você para os recrutadores. Mas o que você quer no futuro é muito mais importante. Como é que você está se posicionando hoje? Como analista ou como coordenador que você quer ser no futuro? O método de triangulação vai te ensinar a ver esse posicionamento. Além disso, o LinkedIn é um lugar que você tem que ter estratégia e técnica até mesmo para curtir um comentário. Para você ter ideia. Quanto mais você interage com a sua rede de forma estratégica, que aí a triangulação fala assim, ó. Quais são as empresas que eu sigo? Primeiro pilar da triangulação. Segundo pilar,
Quais são as pessoas que trabalham nessa empresa que, de alguma forma, vão contribuir e corroborar para me dar um emprego novo? Terceiro pilar, como é que eu interajo com essa rede, contribuindo para que essa rede, que triangula com a empresa, com a conexão e com o que eu posto e com o que eu curto, contribui para eu ser entregue na hora que o robô passa pelo meu currículo. Caramba. A triangulação te ajuda a entender que tudo que você faz mira no seu futuro. Não é só abrir o feed do LinkedIn e sair curtindo. É ser egoísta, e aí quando eu falo egoísta, é egoísta para com a sua carreira, para o que você quer para o futuro e como você quer ser visto. Sendo egoísta em relação a isso, você consegue ser, primeiro, passar pelos filtros dos robozinhos que nós temos nas plataformas, e o principal dele é um sistema que chama ATS, que você aprende também nesse método de triangulação. Segundo, é saber como é que você conversa quando um recrutador te aborda. Isso é assim a próxima pergunta, porque assim, uma vez que você fez os currículos, uma vez que você teve esse processo de assessoria no LinkedIn, você aprendeu a utilizar a ferramenta, porque só no que você está falando eu já sei que eu não sei usar o LinkedIn. É grande chance mesmo. Pois é. Exato. E aí, beleza, o cara conseguiu fazer esse trabalho, né, se posicionou e conseguiu chegar na vaga que ele queria. Como é que você se comporta na frente do recrutador? Porque o cara tá ali para te avaliar. Exato. E quando você vai ser avaliado, sempre dá aquele frio na barriga, aquela coisa de, pô, peraí, eu preciso falar o que o cara quer ouvir. Legal. Né? Como é que se comporta nessa situação? Legal. Então, lembra que a gente começou a falar, eu vou voltar um passinho só para responder essa pergunta. O Fábio quer ir para o mercado de trabalho. Desde a primeira sessão comigo, eu vou avaliar suas barreiras da comunicação. Através do quê? De tudo que eu aprendi na programação neurolinguística, principalmente, modelagem de linguagem, metamodelagem, quando você se comunica generalizando, quando você se comunica omitindo, entre outras coisas, e tudo também que eu consegui aprender no curso de recursos humanos que eu fiz. Eu estou te avaliando desde a primeira sessão comigo. Eu sou o primeiro recrutador a te avaliar. Cada sessão que você tiver comigo, você aprende como que é uma comunicação funcional. Essa comunicação funcional, a gente usa muito linguagem hipnótica. Eu quero que você preste atenção no que eu estou te falando agora. Você está olhando direto para o meu olho, você está acompanhando meu movimento, eu estou fazendo rapport com você, agora você está com a mão aqui. Eu posso fazer isso para você se sentir melhor conversando comigo, por exemplo. Entre outras coisas. Então, a primeira sessão você já está sendo avaliado. E cada sessão que você tiver comigo, você vai aprender um pouquinho mais sobre você mesmo, as barreiras que você tem e o que você precisa melhorar na sua comunicação para que o recrutador ou qualquer outra pessoa do seu convívio preste atenção e entenda o que você quer falar. Então, aí chegou no momento que você já tem o currículo, já tem o LinkedIn, já sabe de tudo sobre o método de triangulação. Você conseguiu passar pelo primeiro filtro do robô, que é o quê? Chegou o teu currículo no recrutador. O recrutador vai ver e fala, nossa, que legal. A síntese. O recrutador vai ler a síntese das suas qualificações e a primeira experiência que você teve no máximo. 2 minutos ele leva para fazer isso. Aí ele vai pegar o telefone e vai te ligar. E você já vai ter aprendido comigo como é que você vai responder. Seja uma mensagem do WhatsApp, seja uma ligação que ele fizer. Como é que você vai se posicionar? Como é que você vai responder as perguntas? Como é que você vai desacelerar a sua mente para escutar o que o outro está falando? Que é o grande desafio de todos nós, não é? Concordo. Depois que você fez isso, eu vou te acompanhar assessorando cada etapa deste processo. Porque para cada entrevista é uma estratégia diferente. Porque se não for uma estratégia diferente, eu estou modelando você a ser o meu robô. E não é essa a intenção. Tudo que eu faço na minha mentoria, eu quero que você tenha a possibilidade de multiplicar com outras pessoas. Então, à medida que você relaxa sua mente, escuta o que o outro está falando, lapida a sua linguagem para falar o que o outro quer escutar, você evolui no processo. Não só no processo seletivo, como em todas as suas relações pessoais e profissionais. Ou seja, se eu falo o que você quer ouvir, não dessa forma
Se eu me comunico com você com intencionalidade discursiva, que a gente já estudou isso, o que eu faço com você? Eu faço você prestar atenção no que eu estou falando, eu faço você se conectar comigo e eu faço você estar mais expandido a concordar com o que eu estou dizendo. As técnicas que você utiliza, eu já estudei bastante sobre a parte de negociação. Eu identifico muita coisa aí, muito Schopenhauer aí no meio. Sem dúvida nenhuma, Muito Schopenhauer aí no meio. Você também trabalha com empresários para melhorar a habilidade deles comercial, a habilidade deles de negociação? Sim, eu tenho um curso, mais uma certificação, voltando para aquilo que a gente começou a falar, de programação neurolinguística voltada para vendas, que é onde eu desenvolvo, sim, executivos, para que ele possa, além de fazer melhores negociações, que ele consiga fechar melhores contratos, que é diferente uma negociação do fechamento de contrato. Sim. Porque a gente tem o pós-venda, a gente tem toda a parte de suporte do cliente no pós-fechamento. Então, eu auxilio, sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de profissional, seja o assistente, seja o diretor executivo. Qual é a diferença disso? O seu desejo. Eu me moldo através do seu desejo. Você pode não saber o desejo que você tem quando você me contratar, mas cada sessão que você evoluir, olhando para dentro de você, você vai conseguir ter um objetivo definido, e esse objetivo definido vai transformar como a gente vai conduzir a sua sessão. Seja uma sessão para melhorar a sua comunicação numa negociação, seja uma sessão para aumentar a sua empregabilidade. Então, esse é o foco maior de tudo. Vamos falar da pessoa que a pessoa que quer crescer, mas ela está começando a carreira dela. Tá? Essa pessoa, possivelmente, ela não tem, primeiro, meios de contratar um assessor e nem recursos para tal, né? Ela precisa começar a carreira dela. Pensando nessa pessoa, quais dicas você daria para esse cara que vai fazer, ou essa mulher que vai fazer uma entrevista, passar naquela entrevista que é aquele coletivo gigantesco que ele tem que chegar lá e se destacar de alguma maneira porque tem mais 10 candidatos para cada vaga. Esse cara que hoje não está nesse patamar, como é que ele pode se comportar? Quais dicas você pode dar para esse cara? Legal. Vamos pensar num profissional administrativo. Show. Tá? Ele pode ter formação, pode não ter formação. Nós somos subjetivos, nós somos únicos. E tudo que a gente faz na nossa vida tem um porquê por detrás. Eu confio muito na intenção positiva das coisas. Então, esse profissional, ele vai poder se destacar mostrando a essência, a humanização, como é que ele faz pequenas coisas no próprio dia a dia dele, como é que ele se posiciona com a família, com os amigos, ele faz algum tipo de serviço voluntário, ele presta alguma assessoria, que nem nome de assessoria mas ele ajuda alguém com aquilo que ele sabe, ele dá uma mentoria, ele ensina matemática, por exemplo, ele faz esse tipo de ação que traz para ele um autodesenvolvimento. Então, esse profissional que não tem uma trajetória, vamos pensar que ele está no primeiro emprego, nós vamos precisar, como recrutadores, aí eu falando agora como recrutador, eu olhar para o que ele sabe fazer, como é que ele multiplica o conhecimento que ele tem, quais as coisas que ele já fez durante a sua vida pessoal. Exemplo, eu já tive mentorados que trabalhavam na padaria dos pais e queria entrar no ambiente corporativo. Nós conseguimos levar ele para o ambiente corporativo pensando nessa trajetória do que ele desenvolvia no dia a dia ali na padaria dos pais. Ele cuidava do caixa, ele cuidava das compras, ele geria o estoque. Então, a gente construiu um currículo para ele com essas características, o que fez ele ir para o primeiro emprego oficialmente falando dele. Também teve um outro caso que é interessante você saber, que eu tive um mentorado, nunca tinha trabalhado, nem nada do tipo, zero trabalhado só com a família durante o começo da carreira dele, e o sonho dele era ser jogador de futebol. Caramba! E aí, eu ideal, eu realista. Então, vamos conectar isso, né? Então, eu consegui, através de 10 sessões de mentoria com ele, entender que o que ele queria era estar no meio do ambiente de futebol. A gente construiu um currículo para ele, de uma forma que trouxesse tudo aquilo que ele desenvolveu na empresa do pai, da mãe. Ele trabalhou até como frentista já no passado, e ele conseguiu um emprego na Centauro.
trabalhando no departamento de compras da Centauro como assistente de compras. Legal. Hoje ele já está como coordenador, que fazem 4 anos isso, e eu consegui entender qual era o objetivo por detrás daquele jogador de futebol. E esse jogador de futebol hoje é um comprador ali na Centauro. As pessoas, elas têm umas motivações e as motivações muitas vezes não são claras, né? Tem uma técnica, não sei se você já viu, mas você deve ter visto, dos 5 porquês. Você ouviu falar disso aí? Já ouvi falar. É uma técnica que fala o seguinte: com 5 porquês, você descobre a sua real motivação de alguma coisa. Às vezes com 4, às vezes com 3. Então, por exemplo, eu estava falando com uma pessoa que ela estava tendo conflitos no trabalho. A gente fez essa técnica dos 5 porquês e chegamos que toda a motivação dela era porque ela tinha medo de decepcionar a mãe. É muito louco isso aí. Que desafio isso, né? É bem legal. Depois eu até te explico melhor isso aí depois. Eu tenho interesse de saber, porque a gente usa muito em melhoria de processo isso, né? O 5W2H, já ouviu falar? Que é os 5 porquês mais 2 como, né? Então a gente faz isso para mapear qualquer tipo de processo empresarial ou processo de vida com essa técnica de 5W2H. Cara, 5 porquês eu acho ele bem fácil, né? Por exemplo, vamos fazer um exemplo hipotético aqui, né? Só para dar um exemplo para a galera entender um pouquinho. Vamos supor, você chega para mim e fala: eu preciso beber muita água. Beleza. Supondo que isso é uma motivação, tô dando exemplo banal. É uma motivação, vou beber uma água, inclusive. Só dando um exemplo aqui. Beleza, eu falo pra você: tá, mas por que você bebe muita água? Porque eu quero ficar hidratada, quero ficar bem com o meu corpo. Legal. Por que você quer ficar bem com o seu corpo? A resposta parece óbvia, né? Pra você ter saúde e tudo mais. Mas beleza, mas por que você quer ficar bem com o seu corpo? Não, porque eu preciso estar bem, me sentir bonita, me sentir, enfim, feliz. Por que você precisa se sentir bonita? Qual a sua motivação? Porque eu não quero, sei lá, né, pensando numa pessoa que não é casada, não quero tomar um fora, eu quero ser atrativa, eu quero não sei o quê. Tá, beleza. Gosto é muito subjetivo. O que é bonito pra mim pode ser feio pra você e assim por diante. Mas por que você tá tão preocupado com o que o outro vai achar de você? Porque, enfim, aí a pessoa vai construir. Daqui a pouco você vai chegar, porque a minha professora do primário falou pra mim que eu não era bonita. E aí quando você chega e entende essa raiz, eu estou dando um exemplo muito banal aqui, mas quando você faz isso pessoalmente, você chega nessa raiz, você percebe que muita motivação de coisas que você faz hoje tem raízes que são profundas e não tratadas. E aí quando você pega essa raiz e fala: tá bom, faz sentido você se movimentar por isso? E as pessoas começam a enxergar coisas que não enxergavam. Por exemplo, um outro exemplo, teve uma pessoa que eu conversei que ela tinha uma necessidade de provar sempre que ela estava certa. E aí, quando a gente foi fazer essa técnica assim, porquês, é justamente coisas com a mãe dela. Coisas que a mãe dela chegou a um momento e falou: você me decepciona demais. É desafio, né? E aí, ela trouxe isso para a vida dela de uma maneira absurda. Então, assim, hoje, as pessoas, principalmente nesse mundo de tecnologia, de WhatsApp, esse mundo de Instagram, onde todo mundo vê recortes de vidas perfeitas, que na verdade a gente sabe que não é assim, né? As pessoas, elas perderam um pouco a noção de que elas precisam se preparar para a vida, se preparar para relacionamentos, se preparar para o mercado de trabalho. E elas esquecem que o mercado de trabalho não é apenas você ser um bom profissional. É você saber ter relacionamento, Exato. Saber se posicionar, saber quais bandeiras você vai defender, saber aonde você vai chegar e de que meios você vai chegar. Você tem a visão para onde você quer ir. Porque se você não tiver visão para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Exato. Né? E aí entra o seguinte: o mercado hoje é extremamente dinâmico. Né? Dentro desses contextos onde as pessoas precisam se localizar, se posicionar, saber quais bandeiras defender, saber quais guerras entrar, dentro desse contexto todo, quais habilidades hoje você acha fundamental para um profissional conseguir desenvolver uma carreira? Legal. Muito ótima essa pergunta. Obrigada. Para responder essa pergunta,
o que eu mais acredito, dentro de mim falando, né? E corrobora diretamente para uma paixão que eu estou desenvolvendo aí da linha da psicologia, que é a humanista, que eu acredito fortemente que vai ser um futuro ali, né? Eu tenho amado cada vez mais. O primeiro pilar para ser desenvolvido é reconhecimento. Mas é você reconhecer-se. É você entender você mesmo como indivíduo, como subjetivo. É entender esse acolhimento por detrás. Quem eu sou? E principalmente, quem eu estou hoje, como eu me posiciono, como eu converso, como eu me atualizo, como eu me mantenho atualizado para aquilo que eu preciso para o meu dia a dia profissional. Então, imagine, você trabalha com infraestrutura. Se você trabalha com isso, trabalha com cabeamento de dados. Se você não souber uma atualização que é do 5E para o 6A, você consegue se atualizar se você entrar numa empresa que só trabalha com 6A? Aí eu estou falando essa linguagem porque eu sei que você Sim. conhece esse aspecto. Sim. Ao mesmo tempo, o que você precisa entender? Quais os aspectos que a sua profissão hoje, que o seu nicho, que sua empregabilidade exija que você tenha? Então, se você é da área administrativa, que tipo de softwares, que tipo de comunicação, que tipo de influência que você tem que ter e que tem que se desenvolver para se destacar nessa área? Se você é da área de engenharia, seja uma engenharia civil, por exemplo, quais os sistemas que você precisa se atualizar, quais os tipos de plataforma de obras que você tem que saber, que tipo de fiscalização de obras que você tem que desenvolver para saber atuar. Então, para o profissional de hoje, do futuro, o primeiro pilar é se reconhecer como pessoa e depois se reconhecer como profissional. A partir daí, você consegue construir um plano de ação, seja sozinho, por interface de ser autodidata e se desenvolver, ou com auxílio de um consultor, para você entender quais os aspectos desse desenvolvimento, seja um pilar técnico, seja um pilar analítico, seja um pilar de comunicação, de comportamento. Eu tenho a condição de desenvolver todos esses pilares com os meus mentorados. Mas, se você não tiver acesso a isso, você vai buscar em outros recursos. YouTube muito desenvolve muitas pessoas hoje em dia. Então, a principal característica que te prepara para o mercado de trabalho hoje é saber quem você é, o que você faz bem, como é que você faz isso e como é que você pode pegar o que você sabe e multiplicar esse conhecimento com os outros. E o segundo é empatia, determinação, saber se posicionar de uma forma leve, com uma comunicação que não seja agressiva. Isso te prepara para qualquer tipo de ambiente profissional e para o mercado de trabalho, seja ele qualquer que seja, top, né? Cara, você deu muitas... Na verdade, desde o começo do nosso bate-papo, você já deu muitas dicas legais falando sobre o seu trabalho, falando como você desenvolve os profissionais, que se o pessoal aqui começar a analisar todas as suas falas, o que você disse e como você colocou, você fez basicamente um roteiro muito, muito legal para muita gente evoluir. Agradeço, obrigada. Muito legal. E assim, eu acho que a psicologia está totalmente ligada a isso, né? Você decidiu cursar psicologia como uma realização pessoal ou como algo para agregar ainda mais nesse trabalho que você faz? Ai, que delícia essa pergunta! Nossa, tô feliz de poder responder essa pergunta porque tem a ver com propósito. Lembra que eu te disse que lá em 2018 eu comecei a entender que o que eu sabia fazer para mim mesma, né? Que era lá, ratinho do LinkedIn, adorava fazer tudo ali que estava online, me posicionava de uma forma que era o essencial para minha carreira, que foi meio meteórica. Eu assumi uma diretoria, eu tinha menos de 30 anos, né? Diretoria não, desculpa, gerência executiva. Então, eu falei, deixa eu ensinar pessoas dessa forma. Quando eu identifiquei isso, eu comecei a fazer muito trabalho pro bono, né? O que é o pro bono? Você faz para que a pessoa conheça o seu trabalho e indique para outra pessoa. Sim. E aí começou a crescer. Aí eu fui parar lá no Canadá para estudar. Esse é o gancho que você até me deu e tem a ver com a psicologia, né? Sim. Fui parar lá no Canadá porque eu tinha um bloqueio muito grande com o idioma. O inglês para mim era terrível. Eu me sentia muito mal porque meu marido fala várias línguas e aquilo era latente para mim no dia a dia e eu queria me sentir melhor em relação a isso. E aí eu saí do emprego em 2019. Eu falei, agora eu vou me dedicar, vou estudar, vou me desenvolver nesse pilar tão importante. E foi ali que eu me salvei.
Caramba. Eu me salvei porque lembra que eu disse que eu estava num burnout absoluto, depressão profunda, eu tenho um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada também. Caramba. Né? Entre tudo isso, além de... Eu estou muitas coisas, mas eu nunca deixei de ser ansiosa, né? E aí, lá no Canadá, eu precisei relaxar a minha mente para conseguir escutar em outro idioma, relaxar a mente para processar o que eu estava escutando e poder falar pausadamente. Para uma pessoa ansiosa, com esse transtorno de ansiedade generalizada, foi um dos maiores desafios da minha vida. E foi ali que eu despertei e falei, nossa, deixa eu entender um pouquinho mais o que eu estou fazendo. E ali eu despertei para psicologia, entre outras coisas. Eu estava num momento de desafio fora do mercado de trabalho, estava lá estudando e depois fui fazer um voluntariado no Exército da Salvação. Muito legal. Foi muito legal. Te deixo esse papo para um outro momento, que tem muitas coisas legais para falar sobre. Legal. E aí eu entendi que aquilo que eu já fazia como pro bono, que eu auxiliava profissionais a melhorar o LinkedIn, fazer um currículo, eu falava, não, mas eu quero mais do que isso. Eu quero poder perpetuar esse conhecimento. E se você vem até mim com algum desafio emocional hoje, eu não posso te atender como cliente. Eu preciso te direcionar para terapia, para o psicólogo, ou quem quer que seja um outro profissional multidisciplinar. E eu identifiquei que aquilo que eu queria fazer era transformar pessoas de uma forma integrativa. Não só o lado profissional. E aí eu comecei a ir pelas beiradas, até chegar na psicologia. Eu entrei na psicanálise, eu fiz o MBA em gestão de pessoas e recursos humanos, foi indo. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu vou seguir esse propósito, que eu quero ter a oportunidade de ter um mentorado que seja o meu cliente. Porque se eu for para humanista, eu vou chamá-lo de cliente, não de paciente. E essa é uma grande tendência. Então, eu quero poder atender o meu cliente de forma integrada. Que ele possa falar comigo sobre vida, sobre carreira, sobre motivações, sobre tudo que deixa ele ser a pessoa que ele é. E a psicologia vai me trazer isso. Vai poder fazer eu sentar na minha sessão com o meu cliente, com o meu paciente, e entendê-lo como pessoa e junto com ele a gente transformar a vida e a carreira. E só a psicologia vai me trazer isso. Que show, Ana. Muito legal. Você falou que teve um episódio de burnout, né? 4. 4? Como que você identificou isso? Porque talvez tenha pessoas que estão dentro de um e nem sabem que estão. Legal. É uma linha bem desafiante falar sobre isso, então eu vou até deixar claro aqui que eu vou falar sobre o meu papel de fala, sobre o que eu passei, sobre o que eu vivi, sobre o diagnóstico que eu recebi e sobre os profissionais que me auxiliaram nesse momento. Então, se você está escutando isso e tiver qualquer indícios e se reconhecer no que eu falar, procura ajuda. Tá? Eu não sigo os passos, mas procure ajuda, né? Então, eu estou falando sobre o meu papel de fala. Claro. Eu comecei... a minha primeira crise de burnout foi em 2009. 2009 foi quando eu assumi a minha primeira liderança e corrobora diretamente para o que você me disse sobre líderes despreparados. Eu assumi a minha liderança, a primeira liderança, pela minha capacidade técnica. Então, o que isso quer dizer? Centralismo, direção... E faça do jeito que eu faço, porque eu fui promovida porque eu faço bem. Então, eu respondi a sua pergunta agora da pergunta passada. A tia Maria faz. Literalmente. Então, eu fui promovida nesse contexto, a empresa estava passando por vários desafios, e eu entendi que eu só conseguiria valer a minha promoção, né? A minha valorização só estaria se eu me dedicasse profundamente a tudo que eu estava fazendo, de forma impecável, sem nenhum tipo de erro, para que você, meu líder, que me promoveu e me deu essa oportunidade, me reconhecesse como a fodidona, desculpa a palavra. E isso foi um esgotamento extremo, 14, 15, 17 horas por dia trabalhando, não conseguia ter nenhuma relação de crítica, e aí eu comecei a entender que o que vinha de crítica, né? Não entendi naquele momento, mas hoje eu sei que depois de tudo que eu estudei em programação neurolinguística, era assim, ó. Você, Fábio, é meu líder.
se você me critica, eu não vou entender aquela crítica naquele momento como uma crítica sobre o meu trabalho. Eu vou olhar a crítica pessoal. Sobre a minha desvalorização, o meu senso de desvalorização daquele momento. E essa tendência da evitação, de evitar a crítica, me fez adoecer emocionalmente. Então, quais os sintomas lá em 2009 que eu comecei a ter? Sudorese extrema, uma dor de cabeça que não passava jamais, tinha dificuldade de dormir. E isso foram sintomas que iam aumentando. Primeiro começou com aquela dor de cabeça que você não aguenta, o olho parece que vai sair. Depois começa a sudorese, depois começa o esquecimento. Depois eu comecei a não conseguir dormir. E foi indo até que eu tive que me ausentar, fiquei um período ausente para que eu pudesse me curar. Essa foi a primeira vez. A segunda vez foi mais crítico, porque cada vez que você retoma para esse quadro, pelo menos na minha experiência, tem a tendência de agravamento. E aí chegou casos de esquecimento completo, de eu não saber onde eu estava, o que eu estava fazendo, o que eu tinha que fazer. Cheguei a bater o carro, para você ter ideia. E aí a medicação também para que me ajudasse a sair desse período de burnout, porque além de tudo eu nunca quis me ausentar especificamente para me tratar, prejudicava muito o meu rendimento no trabalho. E na consequência disso, uma pessoa que naquele momento extremamente perfeccionista, ditadora de regras, literalmente falando, não conseguia conviver com o próprio não interno. Eu dando não posso fazer isso, não posso deixar de fazer isso, eu não posso ser o melhor em tudo. Então, isso me levou para o esgotamento emocional e muito oriundo do volume de trabalho, começando, então, dor de cabeça, sudorese, dificuldade de comia e tinha vontade de vomitar, entre outras coisas. Caramba. E aí foi agravando essa minha experiência e a pior de tudo foi essa parte de não conseguir dormir, tinha que ser medicada para dormir, não conseguia desligar, tinha que ter todas as respostas na ponta da língua, consequentemente, não conseguia desligar para nada. Caramba. E o último episódio de burnout foi em 2023, outubro de 2023. Estava trabalhando numa empresa de moda muito conceituada, muito legal. Foi meu último emprego corporativo, antes de eu fazer a transição definitiva da minha carreira. E eu estava às 9h30 da noite no trabalho, desde as 6h30 da manhã. E aí tocou o meu telefone, né? Subiu o meu psicanalista naquela época, falou: Ana, você não veio para a sessão? Eu falei: que sessão? Que sessão? Quem é você? Não sabia quem era. Caramba. A pessoa que eu estava conversando. E a hora que eu liguei a câmera, estava saindo sangue do meu ouvido. Meu Deus. E aí eu fui pro hospital e aí estava com vários problemas clínicos ali, com 105 quilos. Tá, naquele momento. E aí o médico falou assim: olha, ou você desacelera, ou você muda a sua vida, ou a próxima vez que você vir aqui, você pode ser que não saia do hospital. Nossa. Né? Então, foi o maior desafio do burnout, foi entender que não é só o esgotamento emocional, não é só o esgotamento mental, não é só as horas trabalhadas, né? É aquilo que você está deixando de olhar, de que você está priorizando só o seu lado profissional, muitas vezes, né? Mas não existe só burnout laboral, né? Pela profissão. Uma mãe tem burnout, por exemplo. Sim. Pode ter burnout. Qualquer pessoa pode ter esgotamento oriundo de uma tarefa de muita dedicação, né? Então, o papel de fala é diversos sintomas. O que eu me fico mais confortável de falar hoje de sintomas é a sudorese, a dor de cabeça, a pressão. Então, a pressão sobe, dá dor de cabeça, a pressão sobe, dificuldade de dormir, problemas intestinais. E aí, se você se identificar com alguma coisa disso, procura um médico, um especialista para te auxiliar nesse momento, sem dúvida. Caramba, que experiência, Ana. Bastante. Caramba. 4 vezes, né? 4 Poxa vezes. Vida. Bom, assim, eu acho que eu até ia fazer uma pergunta para você aqui, no sentido, baseado na sua experiência, quais são os passos que essa pessoa deve dar para buscar uma ajuda, mas você já respondeu, buscar ajuda, né? O profissional médico que vai ajudar seria um
psicanalista, nem médico, né? No caso, seria um psicólogo ou seria um psiquiatra? Olha, eu vou falar do que eu tive de acesso, né? Sim. Porque pode ser, depende do contexto que você tiver, né? Mas baseado na sua experiência. Baseado na minha experiência, primeiro, quem me ajudou a diagnosticar o burnout foi a psicóloga a terapeuta que eu tinha naquele momento. Ela me recomendou um psiquiatra da confiança dela, e aí eu fui até esse psiquiatra. Então, o meu caminho foi este, né? A terapia, que eu já faço terapia há quase 20 anos já, então foi esse meu caminho. Mas pode ser que outra pessoa tenha um caminho que vá de algum médico ou um neurologista, endócrino, às vezes até mesmo endócrino. Acho que um profissional da saúde pode, sem dúvida, ajuda. te direcionar para o melhor caminho. O meu foi psicólogo psiquiatra. Show. Ana, eu vou chamar você em outro dia aqui pra gente falar sobre o Exército da Salvação, que eu tenho muito interesse nisso. Aí, ó. Eu conheci você, eu lembro que a gente se conheceu na sala da faculdade, e você estava falando sobre o Exército da Salvação naquele dia. Olha só. Né? Você estava falando sobre falar inglês, sobre sua experiência lá e tudo mais. Aí eu parei, eu lembro que sentei na sala, tem aquele palanquezinho, né? Eu parei e fiquei olhando e falei, caraca, eu tô conhecendo uma pessoa que trabalhou no Exército da Salvação. Aí, ó. Aí a gente acabou fazendo amizade, vamos lá. Mas isso aí vai ficar para outro dia, porque eu acho que é um assunto que merece bastante tempo pra gente conversar. Mas, baseado em todas essas experiências fantásticas que você teve, né? A pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui. O que você sabe hoje que se as pessoas soubessem, a vida delas seria melhor? Que pergunta boa. E agora, acho que chegou o meu momento de trazer. Eu acredito fortemente, eu adoro usar o fortemente nas minhas falas, que se hoje você souber a potência que existe no LinkedIn, no posicionamento de carreira, na forma de se reconhecer como profissional e aprender o método de triangulação, sua vida profissional vai mudar. Que show. Show de bola. E como que as pessoas podem acessar você para poder ter mais sobre isso? Legal. A gente vai deixar as suas redes sociais na legenda do vídeo, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas como que essa pessoa chega fácil em você para conversar? Legal. Hoje a maioria dos meus clientes, eles vêm pelo LinkedIn, né? Então, é o que eu mais uso hoje, é uma plataforma que eu me comunico, que eu faço networking, que eu ensino, que eu aprendo no meu dia a dia. Eu tenho um Instagram também, que na sua maioria são clientes que já passaram pela minha mentoria, que hoje, ainda contando, já passou de 650 profissionais. Então, o Instagram também é uma plataforma, e logo menos eu vou ter um outro projeto que ele vai se chamar Transforme e Se Transforme. Então vou te chamar para participar desse projeto comigo também. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o LinkedIn é a minha grande fonte de conhecimento, onde eu tenho o meu maior networking. O Instagram, que eu trago bastante reflexão ali, reflexões voltadas ao lado profissional. E, lógico, sem dúvida nenhuma, a indicação. Então, dessas 650 profissionais transformados, 90% vieram de indicação. Legal. O LinkedIn, quando a pessoa te busca lá, busca como? Ana Oliveira. Ana Oliveira, consultoria de carreira e desenvolvimento organizacional. A gente vai deixar lá na legenda lá para você poder, para a galera poder acessar você. Ana, tem muito mais conversa para ter contigo, porque você é uma fonte gigantesca de conhecimento. Eu tenho o prazer de fazer a faculdade lá, você está na minha sala, eu vejo você desenvolvendo as perguntas e vejo os nossos bate-papos são muito enriquecedores. Agradeço muito pelo seu tempo de ter vindo aqui, compartilhar um pouquinho da sua história. Vou te chamar em outro momento para a gente continuar esse papo, porque eu acho que tem muita coisa para conversar, mas sou muito grato pelo seu tempo aqui hoje. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar na minha primeira mesa de podcast. Legal. Muito legal. É uma porta aberta que não vai se fechar agora. Ótimo. Segundo, de ter a oportunidade de chegar a pessoas que eu não chegaria de outra forma. Ampliar. Quanto mais você deixa eu chegar até a sua rede, mais você chega na minha. Esse é um grande foco. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente perpetua nosso conhecimento, multiplica o que a gente sabe e desenvolve o outro. Então, estar aqui é muito mais do que contribuir mutuamente. É transformar, dar a possibilidade de você enxergar e a pessoa que nos assistir, que ele precisa de transformação também.
Show de bola, muito obrigado. Bom, é isso aí, acompanha aí os nossos próximos episódios, logo logo a Ana volta aqui, porque, cara, tem muita coisa pra falar com essa mulher. Muito obrigado, gente, valeu por ter assistido até aqui, e vamos que vamos. Muito obrigada.